BB Seguridade caiu quase 20% nos últimos dias. Será que é uma oportunidade para sua carteira ou é cilada? Por que o setor de seguros é um setor tão imprescindível de se ter numa carteira de dividendos aqui no Brasil? Como que está a BB Seguridade em relação às outras seguradoras negociadas na Bolsa? E qual que é a projeção de lucros e preço-teto para a BB Seguridade no ano de 2025? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, e por que é interessante você ter uma seguradora na sua carteira de investimentos aqui no Brasil? Como vocês sabem, o Brasil ele tem historicamente um cenário caótico, tanto político quanto econômico, o que faz com que a gente passe por vários ciclos de alta e baixa da taxa de juros. Quando isso acontece, as seguradoras são um dos únicos setores que conseguem se beneficiar tanto de um cenário de alta quanto um cenário de baixa, o que faz com que a nossa carteira fique com uma posição muito defensiva em relação a essas oscilações do mercado de juros brasileiro. Não é à toa que dentro da estratégia BEST, muito difundida pelo Luiz Barsi, existe um S para seguradoras, porque é um setor perene da economia e que consegue entregar crescimento de lucros tanto num cenário de alta quanto num cenário de baixa da taxa de juros. E isso se traduz em uma estabilidade do nosso recebimento de dividendos, né? Se a gente não vai ter uma variação de lucro muito grande na nossa empresa investida, no caso as seguradoras, durante uma alta ou uma baixa de juros, isso quer dizer que o nosso recebimento de dividendos, que é a principal métrica que a gente vai ter para a nossa carteira na estratégia de Dividend Investing, tende a se manter numa constante e, na verdade, até aumentar no decorrer do tempo, porque como a gente vai ver, a BB Seguridade ela consegue ter um crescimento de receita e lucro em todos os cenários, desde a baixa na taxa de juros até num cenário de alta na taxa de juros. Bom, vamos dar uma passada rápida aqui então na apresentação institucional da BB Seguridade para a gente ver alguns detalhes sobre ela. Ela teve um lucro no primeiro tri desse ano de 2,0 bi de reais. Ela é o braço de seguros do Banco do Brasil e ela atua principalmente nos setores rural, com 40,9% do seu resultado, previdência 17,6%, seguro de vida 16,7%, prestamista 12,1%, capitalização quase 6% e o restante em residencial, empresarial, habitacional e dental quase desprezível aqui, né? Uma porcentagem bem baixa do seu resultado. A gente consegue ver por esse gráfico aqui também disponibilizado pela empresa que o Brasil ele tem uma difusão muito pequena de utilização de seguros ainda, né? Por exemplo, aqui a gente está com 3,9% de prêmios de seguro dividido pelo PIB, contra 4 do Chile, 5 da Malásia, 5 da Tailândia, 11 da Coreia do Sul, Estados Unidos com 12, Reino Unido com 9,7 e Japão com 8,9. O que mostra pra gente que a BB Seguridade, quanto às demais seguradoras, ainda tem bastante espaço para crescer aqui dentro do Brasil. Aqui a gente consegue ver qual que foi o crescimento do lucro da seguradora nos últimos anos, né? Então ela saiu de 4,3 bi lá em 2019, ali no auge da pandemia em 2020 ela teve um decréscimo do seu lucro, mas de pouca coisa, aproximadamente nem 10%, caiu para 4 bi, e depois uma crescente desde 2021, 4,4 bi, 6,0, 7,7 e 8,1 bi no ano passado. E a expectativa é que para esse ano a empresa consiga entregar pelo menos de 5 a 10% de crescimento nos seus lucros. E sobre o que a gente tinha falado antes, que mesmo num cenário de alta de juros, igual foi de 2021 para 2022, onde a taxa de juros saiu de 4,4 para 12,4, a empresa conseguiu entregar uma rentabilidade muito expressiva, um crescimento de lucro muito expressivo ainda nesse cenário adverso. Aqui a gente consegue ver também o crescimento dos dividendos, né, pagos para os acionistas. Então saiu de 2,8 bi em 2021 para 5,7 em 2022, 6,2 bi em 2023 e 8,2 bi em 2024. E algo que eu também tinha comentado num vídeo recente, vou deixar até aqui no izinho para vocês, é sobre a recompra de ações, né, que a BB Seguridade fez no ano passado. Ela pagou muitos dividendos através da recompra e não totalmente através do dividendo direto para o acionista. Mas a recompra de ações também é uma forma de repassar valor para o acionista, né, só que uma forma mais indireta, em que a empresa, de certa forma, ela garante com que esse recurso vai ficar dentro da empresa, né? E os dividendos diretos
é um tipo de dividendo que cai na mão do acionista para que ele possa fazer o que ele quiser com aquele recurso. Aqui também temos um gráfico bem interessante da comparação das ações da BBSE com o próprio Ibovespa, né? Então, desde abril de 2013, que foi o IPO da BB Seguridade, ela entregou uma rentabilidade de 483% contra 137% do Ibovespa somente, o que mostra, né, como que a empresa é focada em entregar valor para o acionista. Bom, dando uma olhada aqui mais direta nos números da BB Seguridade, a gente vê que hoje ela está sendo negociada a R$ 35,91, com a variação de 22,37 nos últimos 12 meses, um PL de 8,3 e um PVP de 6,16. Mas o PVP não é um indicador muito interessante para a gente estar analisando nessas seguradoras. E um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,32%. Então aqui a gente consegue ver que ela saiu dos quase R$ 43 e veio bater aqui nos 30, chegou a bater nos 35, né? E agora está dando uma leve recuperada. E logo mais a nossa projeção de dividendos e preço teto, a gente vai ver que esse é um preço bom para a gente estar comprando, né, adquirindo nossas ações da BB Seguridade. Comparando aqui com as outras seguradoras, a gente consegue ver que a BB Seguridade está com 8,3 de IPL, contra 11,2 da Caixa e 12,23 da Porto Seguro, e 10,9 da Odontoprev. O PVP não é um indicador muito legal para a gente analisar nessas empresas, né, como eu avaliei agora há pouco. Dividend yield da BB Seguridade 10,32 contra 7,8 da Caixa, 4,13 da Porto Seguro e 8,3 da Odontoprev. O ROI também, a BB Seguridade fica na frente, com 74,13 contra 28 da Caixa, 20 da Porto Seguro e 41,2 da Odontoprev. E também no crescimento de lucros nos últimos 5 anos, 17,5 para a BB Seguridade contra 17,5 também da Caixa, 11,2 da Porto Seguro e 9,3 da Odontoprev. É interessante a gente olhar aqui também no histórico da BB Seguridade do PL da empresa, né? Então lá em 2016, no meio da crise econômica pós-Dilma, ela estava sendo negociada a 14 vezes lucro, né? Chegou a bater 15 vezes lucro nos seus melhores anos, e desde então vem caindo para o melhor PL da sua história, que seria na casa dos 8, 8,31, 8,25 o atual. Isso quer dizer que só para ela voltar às suas máximas de 10 de PL, ela teria que subir aproximadamente 25%, o que dá uma margem de segurança bem confortável para a gente trabalhar. Bom, e qual que seria uma previsão de lucros e preço teto para a nossa BB Seguridade no ano de 2025? Nós podemos aqui fazer 3 projeções, né? Uma pessimista, uma razoável e uma otimista. Primeiro vamos encontrar qual que é a quantidade de número de ações que a empresa tem. Então aqui no Investidor 10, a gente vem em empresa, rola um pouquinho para baixo, número total de papéis, 2 bilhões de papéis. E a gente precisa também ver qual que foi o lucro reportado pela empresa, né? Que a gente já viu no relatório. Bom, aqui na nossa planilha de projeção de preço-teto, a gente vai começar fazendo o nosso cenário pessimista, né? Então já colocamos aqui a quantidade de papéis da BB Seguridade, vamos colocar o nosso lucro anual projetado. O lucro do primeiro trimestre desse ano foi de 2 bilhões de reais. Então vamos utilizar esse cenário como cenário base, né? Como se a empresa fosse repetir esse mesmo lucro de 2 bilhões para os 4 trimestres desse ano. O que acaba sendo um cenário pessimista, porque historicamente a BB Seguridade consegue entregar um crescimento de lucros do segundo trimestre em diante. Então vamos colocar aqui 2 bilhões vezes 4 trimestres, então um lucro total de 8 bilhões. 2 bilhões de papéis, payout de 85%, a gente teria um dividendo por ação de R$ 3,40, o que daria um preço teto para a gente de 10% a R$ 34,00 e buscando 9% de dividend yield, R$ 37,78. Então, o nosso preço hoje da ação, que está em 35,9, estaria entre o nosso preço teto para 9% e para 10% de yield. E nos outros cenários, e se a empresa conseguir entregar um crescimento de lucros? Vamos dar uma analisada? Então vamos copiar aqui a nossa planilha. Copiar. Bom, aqui então a gente pode trabalhar com outros 2 cenários, né? Um cenário realista e um cenário otimista. Por que um cenário realista? Porque a BB Seguridade ela conseguiu historicamente entregar um crescimento consistente dos seus lucros no decorrer dos anos. A gente viu ali no Investidor 10 agora há pouco que ela conseguiu ter um crescimento composto nos últimos 5 anos de 17,5%. Então a gente considerar que ela vai ter um crescimento de 5% no nosso cenário realista, acredito eu ser um cenário base bem factível. Então a gente vai pegar aqui no nosso lucro de 8 bi
e acrescentar 5%, vezes 1,05. Então o lucro foi para 8,4 bi, nosso dividendo foi para 3,57, preço teto para 9%, 39,67, e preço teto para 10%, 35,70. E no cenário otimista, vamos considerar que a empresa consiga entregar um aumento, um crescimento de 10% nos seus lucros, né? Então 1,1. Então o nosso dividendo iria para R$ 3,7 por ação e os nossos preços tetos para 9%, 41,56 e 10%, 37,40. Então com esses três cenários a gente pode ver que dá para a gente ficar no meio termo, no cenário realista, onde a empresa consegue entregar 5% de crescimento nos seus lucros, então o nosso preço teto para 10% ficaria em 35,70, que é muito próximo do preço que a gente tem hoje, né, que a ação vem negociando hoje. O que faz com que a BB Seguridade se configure realmente como uma oportunidade nesse momento. Isso, claro, para minha carteira e para minha estratégia. Então, se você está pensando em colocar uma seguradora na sua carteira nesse momento, acredito que a BB Seguridade é uma boa opção para você estar estudando e, comparativamente com as outras empresas do setor, ela está mais descontada e com a projeção de lucro e de dividendo muito boa para que você se aproveite disso nesse momento. Bom, e se você gostou do vídeo e chegou até o final, por favor, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal e assista esse outro vídeo onde eu mostro quais foram os aportes que eu fiz na minha carteira de investimentos nesse último mês. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!